Mateus 18, do 10 até o 14, a palavra de Deus nos diz. Jesus continua. Cuidado para não desprezarem nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu, os anjos deles veem continuamente a face de meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele não deixa as 99 nos montes e vai à procura da que se perdeu? E se a encontra, certamente se alegrará mais por ela do que pelas 99 que não se desviaram. Da mesma forma, não é da vontade de vosso Pai que estás no céu, que nenhum desses pequeninos se perca. Amém? Podem se assentar. Irmãos, nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito no meu coração sobre Ele ser aquele que pastoreia o meu coração e a minha vida. E em dias difíceis, dias de preocupação, dias de dúvida, dias em que a gente se sente perdido e desamparado, o Espírito Santo soprava no meu coração. Eu sou o Ra, eu sou o pastor da sua vida, eu sou aquele que pastoreia o teu coração, a sua mente, os seus passos. Eu sou aquele que não te abandona. E essa palavra tem trazido refrigério e refúgio para o meu coração. Porque é uma verdade que nós enfrentamos aflições. Ninguém está isento de aflições. O nosso mestre, aquele que é o nosso exemplo, passou por aflições. Ele chorou, ele gemeu diante da presença do Pai. E ele permitiu que em todo o tempo o Pai fosse o único que influenciasse e pastoreasse o coração dele. E todas as vezes que eu passo por um momento assim, o Senhor me lembra que Ele é o meu pastor, o meu Ra. E hoje de manhã, quando eu estava lá no meu quarto, orando e clamando ao Senhor por um direcionamento, falei, Senhor, qual é a palavra? O que é que o Senhor deseja trazer para os seus filhos nessa noite? E Ele falou para mim que eu sou o Ra. Diga para o meu povo, lembra o meu povo que eu sou o Ra. E aí, a partir disso, veio várias coisas na minha mente, uma enxurrada de palavras e textos bíblicos. E uma das coisas que eu aprendi a partir do momento que o Senhor começou a ministrar no meu coração, que Ele é aquele que pastoreia a minha vida e que eu faço parte de um rebanho, eu comecei a entender que muitas vezes nós falamos que nós somos ovelhas de Cristo, mas nós não sabemos como são as ovelhas. A gente cresce ouvindo, você é uma ovelhinha de Jesus, você é uma ovelha do pasto de Cristo, Jesus Cristo é o seu pastor, nós fazemos parte de uma igreja e nós somos ovelhas da quarta igreja, mas muitas vezes nós não paramos para pensar, o que é ser uma ovelha? Quais são as características de uma ovelha? E aí o Senhor ministrou no meu coração para que eu trouxesse isso. E quando a gente vai ler o capítulo 18 de Mateus, na introdução, o Senhor Jesus vai enfatizar. Os discípulos estavam perguntando, quem é maior no reino dos céus? Eles estavam perguntando quem era maior, ou o que eles poderiam fazer para ser melhores do que os outros. E aí Jesus vai dizer para eles quem eles deveriam ser, não o que eles precisavam fazer. Jesus vai dizer, para que vocês primeiro entrem no reino do céu, vocês precisam ser como as crianças. Então existe um princípio que nós precisamos aprender com as crianças. E Jesus, ele vai fazer uma relação entre as crianças e as ovelhas. E quando a gente começar a ver algumas características, nós vamos perceber que as ovelhas e as crianças, elas têm algumas coisas em comum. Além disso, uma das coisas que o Senhor também me trouxe à memória é que a gente tem uma figura na Bíblia, um personagem bíblico, que ele sabia o que era exercer o papel de pastor. Davi, ele era aquele que pastoreava o rebanho do seu pai. E depois nós vamos ver que, conhecendo o ofício do pastor, Davi sabia como ser uma ovelha. É por isso que nós vamos usar também o Salmo 23 para fazer um paralelo com essa mensagem e entender que Davi, todas as vezes que ele conversava com o Senhor e apresentava algo, ele se colocava no lugar de ovelha. Porque assim como ele tinha cuidado, amado as suas ovelhas, ele sabia que o Pai fazia por ele.
A primeira coisa que nós precisamos aprender e aplicar nas nossas vidas é que as ovelhas são um animal dependente. Assim como as crianças, as ovelhas são frágeis e precisam de orientação constante. Elas são dóceis, também são ingênuas e elas são propensas a se perder. Quem é mãe, pai, avô, tem um sobrinho, trabalha em escola, vocês sabem o quanto as crianças são dependentes. Logo que elas entram na fase de aprender a andar, o nosso trabalho ele dobra. Porque a criança ela não consegue se firmar sozinha. Então o que o pai faz? O pai vai, pega nas duas mãozinhas da criança e ele ajuda ela a dar cada passo. Muitas vezes, quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos com esses pequenos passos, nós começamos dependentes. Porque quando a gente conhece Jesus e nós nos arrependemos, nós somos humildes. Mas à medida que a gente começa a crescer e a receber coisas do Senhor, essa dependência vai embora. Porque a gente aprende a fazer as coisas. A gente já não depende mais da voz do Senhor. O Senhor quer colocar a mão e a gente fala, não Deus, aqui eu vou sozinho. Daqui eu sigo sozinho. Mas uma ovelha, ela é dependente. A ovelha, ela não caminha sem o direcionamento do seu pastor. Ela é frágil, ela se perde. Uma criança pequena, se a gente soltar ela aqui na igreja e você não cuidar, daqui a pouco essa criança pode estar na rua. Daqui a pouco passou alguém estranho e levou ela embora. A ovelha do Senhor, ela é dependente. Existem muitos crentes que são independentes. Independentes de Deus, independentes do corpo. E se tornam o quê? Tumores. Então, nós precisamos entender que como ovelhas de Jesus Cristo, nós somos dependentes dEle. Ele deixou para nós o Espírito Santo. O maior privilégio que nós temos é ter o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, que é aquele que nos orienta, que é aquele que nos conforta. Para que andarmos independentes, perdidos, se nós podemos depender dEle, que é tão poderoso, tão amoroso, tão misericordioso? Como ovelhas do Senhor, nós precisamos entender que nós somos dependentes. A característica de uma ovelha de Cristo é a humildade. Apesar de tudo que nós aprendemos e conquistamos, nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Não importa o quanto você sabe, o quanto você viveu, o quanto você experimentou, nós precisamos que o Senhor nos guie. É por isso que quando Davi vai escrever o Salmo 23, Davi vai reconhecer a sua dependência do Senhor e vai dizer, guia-me pelas veredas da justiça. Davi precisava que o Senhor guiasse a vida dele. E quantos homens e mulheres nós conhecemos na Bíblia que foram dependentes do Senhor e encontraram vitória? Nós temos Abraão, nós temos Jacó, nós temos Josué, nós temos Moisés, nós temos Maria, nós temos Isabel, nós temos Ruth, nós temos os apóstolos, tantos homens e mulheres que vêm nos ensinar sobre a dependência, mas muitas vezes, com o passar do tempo, nós nos esquecemos que como ovelhas, precisamos depender do nosso Senhor. A primeira coisa, o primeiro requisito de uma ovelha é dependência. Sabe, irmãos, as ovelhas, muitas vezes, a gente vai perceber que por falta de dependência, poucas coisas geram desespero em nós. Nós vivemos num mundo que a doença do século é a ansiedade. Nós vivemos num mundo onde nós somos constantemente atacados, o nosso coração palpita, a nossa mente não descansa, sabe por quê? Porque nós deixamos de ser ovelha de Cristo. A gente acorda de manhã e a gente traça o plano daquilo que a gente vai fazer, mas a gente não fala, Senhor, guia-me pelas veredas da sua justiça. É sobre a tua palavra que eu caminho. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim nesse dia? Porque nós aprendemos a ser independentes. Nós esquecemos que nós podemos confiar nesse Deus que é misericordioso. Mas o Senhor tem chamado de volta as ovelhas dele. A segunda coisa que nós precisamos aprender como ovelhas é que
As ovelhas, elas não se defendem e nem têm justiça própria. As ovelhas, elas não sabem se defender naturalmente e sozinhas. Elas são vulneráveis aos ataques de predadores. Da mesma forma, nós que temos filhos, nós vamos observar que quem são os protetores das crianças? Somos nós, como pais, como líderes, como avós, professores, amigos, nós somos protetores. A criança, ela não sabe se proteger sozinha. Ela não tem esse senso. Da mesma forma, nós precisamos ser diante de Deus. Por nós não, muitas vezes, a gente se defender da nossa própria maneira, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. E aí, quando o Senhor vai intervir, já não há mais forma. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Mas nós precisamos entender que Ele é o nosso advogado, que Ele é o nosso juiz, que é Ele quem dá a palavra a nosso respeito. A ovelha de Cristo não fica se justificando. A ovelha de Cristo não se vinga. A ovelha de Cristo depende da proteção do seu pastor. E muitas vezes, a gente quer fazer as coisas da nossa forma. A gente quer usar armaduras e espadas que não nos cabem. Davi é um exemplo de que sabia que o Senhor é aquele que pelejava por ele. Todas as vezes que os inimigos se levantavam contra Davi, Davi buscava a presença de Deus por um direcionamento. Quantas vezes o Senhor permitiu que Davi ficasse frente a frente com Saul e um passo à frente, onde Davi poderia ferir Saul. Mas Davi sabia quem tinha ungido ele e que era o Senhor que ia garantir a vitória. Davi não ficava se justificando, ele dependia e confiava que o Senhor era aquele que faria justiça por ele. Do que muitas vezes você tem se protegido e não tem colocado na presença de Deus? Porque no impulso de nos proteger, a gente peca, a gente mente, a gente dissemina contenda. Nós precisamos confiar que o nosso Deus, a nossa bandeira, o nosso Jeová Nissi, é aquele que vai nos justificar. Ele já nos justificou na cruz, o sangue dele já está sobre nós. Precisamos confiar exclusivamente em Deus. É por isso que existe tanta guerra entre o corpo de Cristo. Porque cada um levanta a bandeira com o seu próprio nome. Mas só existe uma bandeira para a ovelha. Jeová Nissi, o nosso Senhor que não conhece a derrota. Não existe partido dentro da igreja. Só existe aqueles que amam a Jesus, porque foram amados por Ele primeiro. Então nós precisamos nos lembrar que como ovelha de Cristo, só existe uma bandeira. E é Jesus que nos justifica. Davi vai dizer no versículo 4 de Salmos 23... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi sabia quem era aquele que sustentava e protegia ele. O Deus dos exércitos. Aquele que é todo poderoso, que governa sobre todas as coisas. Davi sabia disso. Outra característica de uma ovelha é que a gente vai ver frequentemente que os pastores, eles vão ungir a cabeça das ovelhas com óleo. Porque existem insetos que ficam perturbando a sua paz. Sem esse óleo, a quantidade de mosca vai envolver a ovelha e elas ficam tão incomodadas, tão desesperadas, que elas vão correr desordenadamente. As ovelhas que vivem ali num bando, quando essa ovelha não é protegida pelo óleo do pastor, essa ovelha fica tão perturbada, tão desnorteada, que ela começa a correr sem destino, com o objetivo de fugir. E nisso essa ovelha pode se machucar, caindo em um buraco ou batendo em algum lugar perigoso, ou então ela começa a bater nas outras ovelhas e dispersar. E aí quando eu olhei essa característica, eu falei, Senhor, como é perigoso nós estarmos dentro do corpo de Cristo sem o óleo, sem a unção, sem a presença do Espírito Santo. Aqueles que não são cobertos pela presença do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, ficam perturbados. E além de se ferir, eles correspondem a um perigo para aqueles que estão em volta. Como está o óleo da unção sobre a sua vida?
Se você não tem a unção do Senhor sobre você, fatalmente você irá ferir aqueles que estão ao seu redor. Com palavras, com atitudes, com maldições, com traição, com fofoca, com dissensão. Por não amar, por não perdoar. A Bíblia vai dizer que aqueles que não perdoam são entregues a espíritos atormentadores. Imagina se as moscas não são a representação maravilhosa de que é um espírito atormentador. Elas são. Quando a gente está perturbado, a nossa mente machucada, o nosso coração ferido, aquela inquietação, nós precisamos correr para o bom pastor e pedir: Senhor, unge a minha vida. Eu quero ficar liberto disso. Diferente das ovelhas, que são uma figura aqui, nós temos boca. Nós podemos clamar. E o Senhor fala que todo aquele que se humilhar e clamar, Ele vai ouvir a voz do céu. Então, irmãos, não deixe mais que falte azeite sobre a sua vida. Não permita mais que as moscas atormentadoras venham tirar a sua paz. Clame para que nessa noite o Jeová Shalom venha e batize a sua vida com paz. Para que Ele transforme a sua vida, para que esses demônios atormentadores, mentirosos, condenadores, caiam por terra em nome de Jesus. Para que a gente também possa parar de nos ferir e ferir aqueles que estão entre nós. Porque muitas vezes nós estamos tão atribulados, tão atormentados, tão centrados em nós mesmos, que nós, ao invés de cooperar para o corpo de Cristo, a gente fere. Essa é uma evidência de uma ovelha que não está coberta pela unção. Diante do tormento, do medo e da dúvida, da traição, Davi vai clamar: unge a minha cabeça com óleo. Davi sabia que quando as suas ovelhas estavam atormentadas, rodeadas por aquelas moscas, Davi ia lá e ungia elas, e elas tinham paz. E diante da tribulação, Davi vai clamar ao seu pastor: unge a minha cabeça. Para que esse tormento, para que essa tribulação, para que esse medo, essa angústia bata em retirada. Por favor, Senhor, unge a minha cabeça. E assim como Davi, nós podemos clamar. E eu garanto, porque eu provei, que quando nós nos humilhamos e buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele é aquele que nos visita e nos transforma. Então que você possa clamar por Ele. A outra coisa que nós vamos aprender com as ovelhas é que quando elas caem, elas não levantam sozinhas. Muitas vezes, quando uma ovelha ela cai, eu li um estudo que fala que as ovelhas elas comem muito, elas têm um estômago grande. E elas comem muito. E por causa do peso, uma vez que elas tombam, elas não conseguem se levantar sozinhas. É por isso que constantemente o pastor ele passa pelo pasto dia e noite para verificar se alguma das suas ovelhas está caída. Porque se ela passa muito tempo caída, ela pode morrer. Então a ovelha é aquela que não pode se levantar sozinha. Da mesma forma, irmãos, há momentos em que nós estamos fracos, desanimados, caídos. E enquanto eu orava, o Senhor me mostrou pessoas caídas entre vales, presas em vales, e não conseguiam subir. Existiam pessoas caídas em desertos. E o Senhor trouxe você aqui, porque, como nós cantamos, Ele é aquele que deixa 99 para nos encontrar. E não há lugar onde o Senhor não possa nos alcançar com a sua bondade e misericórdia. Se nós fizermos a nossa cama no mais alto monte, Ele nos encontra. No mais profundo mar, Ele nos encontra. Romanos vai nos dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem o tempo, nem as angústias, nem as aflições, nem a potestade, nem anjos, nem o porvir. Nada pode impedir o Senhor de nos encontrar com o seu amor. Então, se é você que está caído, desanimado, ferido, machucado, o Senhor é aquele que pode transformar a sua vida. Existiam corações presos em espinhos. Permita que o Jeová tire espinhos do seu coração nessa noite, para que eles não venham mais te atormentar,
te prender e impedir você de fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. O Senhor é aquele que nos levanta. A palavra vai nos dizer, lá em Isaías 40, 10 a 11. O soberano Senhor, Ele vem com poder. Ele pastoreia o seu rebanho e carrega os cordeiros em seus braços. Que nessa noite você saia daqui carregada não pela sua própria força, mas pelo nosso Deus que é poderoso, que deseja pastorear o teu coração e cuidar de você. Ele já morreu na cruz por você. Você pode confiar nele. Homens traem, mulheres abandonam, filhos rejeitam, se esquecem, são ingratos, pais falham conosco, mas o nosso Deus jamais vai falhar. Jamais. Então você pode confiar nele. Permita que ele tome você. Ontem a Lau, ela ministrou para nós sobre uma mulher que há 18 anos estava escravizada por Satanás. E ela andava corcunda. Aquela mulher, pela sua própria força, ela não podia ficar reta, de pé. Mas quando o Senhor Jesus a encontrou, o Senhor a libertou, o Senhor a transformou. E o Senhor literalmente colocou ela de pé. Agora, aquela mulher que andava corcunda, e a Lau enfatizou muito que, em meio a uma multidão que passava, o Senhor conseguiu enxergar aquela que andava corcunda. Provavelmente Jesus não estava vendo a cabeça dela, porque ela andava para baixo. Mas o Senhor é aquele que nos vê. Não importa onde nós estamos escondidos, o amor dele nos alcança e nos transforma. Por que é que você tem andado de cabeça baixa? O que é que tem feito você olhar para baixo ou para trás e não está conseguindo avançar? Permita que nessa noite o Jeová Raá te tome no colo e te levante, para que você possa continuar caminhando rumo àquilo que Ele tem para você. Essa não é uma noite para nós virmos e continuarmos deitado. O Senhor quer levantar você desse deserto. O Senhor quer tirar o teu coração desse espinheiro. O Senhor quer te tirar do meio desse vale. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Então permita que o Senhor te pegue no colo e te tire dessa situação. Confia nele. Outra característica das ovelhas. Na verdade, duas características do pastor. O pastor, ele usa dois instrumentos, a vara e o cajado. A vara e o cajado são usados respectivamente para proteger e para guiar as ovelhas. A vara protege contra o perigo e o cajado ele direciona e corrige quando necessário. Deus nos deu a sua palavra para que ela nos guie, nos direcione, nos ilumine os nossos caminhos, nos corrija e nos encoraja. Deus, como nosso pastor, nos corrige em amor. A correção é uma expressão da misericórdia e do amor de Deus por nós. Davi vai dizer no Salmo 23, 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma ovelha é aquela que se coloca, se submete à correção de Deus. A palavra vai nos dizer que como o agricultor, ele é aquele que vai podar. Se não podar, morre. Se ele não corrige a ovelha, ela vai por caminhos tortuosos, ela cai em buracos, ela se prende em grades, ela se perde. O Senhor é aquele que precisa corrigir. Só que você precisa estar com o seu coração disponível para a correção. A palavra vai nos... a palavra não, irmãos. Como eu escrevi aqui, muitas vezes o Senhor, Ele deseja nos conduzir como ovelhas. E as ovelhas são dóceis e obedientes. Elas seguem o seu pastor. É uma característica engraçada. Eu não tive a oportunidade de ver ovelhas, né? Eu lembro que a pastora conta que eles tinham um sítio e eles criavam vários animais. E pelos estudos vai dizer que as ovelhas, elas só reconhecem a voz do seu pastor. Então, se eu for visitar alguém que tem ovelhas e eu começar a gritar, por aqui, as ovelhas elas não vão atrás de mim, porque eu sou uma estranha.
As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e elas só seguem o seu pastor. Outra característica muito engraçada que eu fui ler é que o estudo vai dizer que quando você cria gado, você pode estar atrás do gado e dar ordem e eles vão indo na sua frente. Você vai empurrando o gado. As ovelhas não, elas só caminham atrás do pastor. Que tipo de membro você tem sido dentro da igreja? Você é aquele que só se move quando seu pastor vai na frente? Ou você é aquele que vai atropelando tudo e o pastor tem que vir atrás de mim? A ovelha, ela só vai com alguém dando direção. É o que Moisés vai dizer para Deus: não me faça sair deste lugar se você não for comigo. Que tipo de participante você tem sido do aprisco de Cristo? Ou você pode até ser o burro. O burro, ele é tão inteligente que ele é teimoso, porque ele tem vontade própria. Que tipo nós temos sido? A ovelha, o burro ou o boi? Porque Cristo nos chamou para ser ovelhas. Aquelas que só se movem debaixo de uma orientação do nosso pastor. Conhecendo então as características das ovelhas e percebendo quanto elas são dependentes do seu pastor, nós vamos ver que entre as ovelhas e o seu pastor existe uma relação de cuidado, de proteção e de afeto. O trabalho de um pastor, ele é árduo. O trabalho do nosso Jesus, aquele que se entregou por nós e se declarou como bom pastor, foi um trabalho árduo. Dia e noite Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa em nos conduzir, em nos nutrir através da sua palavra, nos orientar. E todas as vezes que uma pessoa se perde, esse pastor fica desesperado. Sabe, irmãos, esse trabalho de cuidar da ovelha, ele é difícil. Porque pelo pouco que nós vimos, elas são extremamente dependentes. Elas são como uma criancinha que mama. Então, imagina uma mãe que cuida do seu filho, que amamenta, que preza por ele, compra a melhor roupa, cuida o tempo inteiro, passa as noites sem dormir para ter a certeza de que o seu filhinho não vai engasgar, troca a fralda toda hora para não assar, deixa de comprar coisas para ela para fazer em favor do seu filho e de repente essa criança some, essa criança se perde, essa mãe fica desesperada. Ela deixa a casa, ela deixa o fogão ligado, ela deixa o ferro em cima da roupa e vai atrás do seu filho. Porque ela ama, ela se dedica. E o nosso Senhor, Ele não é diferente. A parábola vai dizer que tendo 100, quando Ele percebe, e uma coisa que a gente precisa entender, que vai de encontro com isso de que o Senhor nos vê, Ele sabe que uma se perdeu. É difícil a gente contar rapidinho com o olho assim, 99, e dar conta que está faltando uma. Mas o Senhor Jesus, Ele não é limitado como eu e você. Todas as vezes que Ele olha para a terra, aqueles que o adoram, que buscavam Ele em oração, e falou: opa, peraí, cadê o Michael? Michael sumiu. Quanto tempo que o Michael já não fala mais comigo? Por que que eu não ouço mais a voz dele? Por onde ele anda? O Senhor é aquele que não desiste. Nós vivemos num tempo onde para nós tudo é descartável. A mulher é descartável, os filhos são descartáveis, o carro é descartável, a igreja é descartável, tudo é descartável. Mas o Senhor não é como nós. O Senhor não se molda àquilo que está acontecendo. Ele era, é e continua sendo eternamente o mesmo. E Ele é aquele que não desiste de nós. Quando Ele olha e percebe que algum se perdeu, Ele fala: continua aqui. Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, Ele deixa tudo, larga a igreja para buscar aquele que está perdido, que Deus injusto. Não. Por isso que o Senhor precisa de ovelhas que são saudáveis. Por isso que Ele precisa de ovelhas que são maduras. Olha, eu preciso demandar um tempo, uma atenção, um cuidado para essa pessoa. Porque você já está habilitado. E sabe quem vai fazer isso por mim? Você.
o Senhor nos manda ir atrás das ovelhas. Porque um dia Ele foi atrás de nós. Só que agora que nós somos as ovelhas que estão bem cuidadas, gordas, cheias de unção, a gente não quer ir atrás das outras. Porque a gente está protegido, a gente está alimentado, a gente está dentro do aprisco, livre de chuva, de sol quente. Mas o Senhor é aquele que não se esquece de nenhuma ovelha. Se você sabe de alguma que está perdida, você tem a incumbência de amar e ir atrás dela. Porque Cristo fez isso por você. E sem falar mal, sem fofocar. Porque ela é tão dependente de Cristo quanto você. E você sabe que se você se afastar dele, você vai morrer. Então ela não tem outro destino, ela vai morrer. Por isso que nós precisamos ser aqueles que vão ser os pescadores de Cristo, aqueles que vão atrás dos que estão perdidos e trazer para perto. Isso é ser corpo de Cristo, irmão. O corpo precisa se preocupar com o corpo. Nosso Senhor Jesus deu a vida por nós. Ele entregou o seu corpo para ser moído, seu sangue para ser vertido na cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida. E essa é a maior manifestação de amor que a terra viu, e nunca haverá outra como essa. O Senhor é aquele que pastoreia o nosso coração. Ele traz alegria onde havia morte, ou alegria onde havia tristeza, vida onde havia morte, luz onde havia escuridão, cura onde há enfermidade. Ele é aquele que nos conduz por verdes pastos e nos guia para águas tranquilas, porque Ele é a fonte de vida. Ele é o nosso Jeová, o Deus que cuida de nós. E eu gostaria que você se colocasse de pé.